Paz, irmãos, paz de Deus a todos. Vou ler um pequeno trecho aqui da palavra do Senhor para reflexão dos irmãos, que fica aqui em Atos 3. Certo dia à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles e, esperando receber ali alguma coisa, então disse Pedro: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Glória a Deus. Amém? Esse trecho ele fala muito ao meu coração, onde Deus ele tem feito prodígios e maravilhas, sinais e prodígios. Deus ele tem abençoado a vida do coxo, nesse trecho, onde ele cura o coxo do problema que ele tinha, da doença que ele tinha. Ele nasceu com essa doença. E através de Pedro, Deus deu a cura àquele coxo. Deus ele foi maravilhoso na vida do coxo, onde levou a cura para ele. Ele, ao mesmo tempo, eu faço uma pequena reflexão aqui. Se aquele coxo não tivesse ali naquela hora, naquele momento certo, será que Deus ele tinha feito um milagre na vida dele? Para aquele momento, sim, ele tinha que estar ali. Eu acredito nisso, que aquele momento ele tinha que estar ali, porque onde os discípulos passavam, o milagre acontecia. Até a sombra de Pedro, aqui em Atos, você vai ver ali no capítulo 5 para frente, até a sombra de Pedro, ela curava. Então Deus ele tem mostrado o seu milagre ao povo. E eu quero fazer você pensar. Você tem estado no momento certo e na hora certa para que Deus ele venha fazer o seu milagre acontecer? Você tem estado de coração aberto para que Deus ele venha fazer o milagre em sua vida? Você tem acreditado, crido, você tem crido no Senhor, que o seu milagre ele vai acontecer? Deus ele tem mostrado que ele é o mesmo e não mudou. Vou ler aqui só para finalizar um texto, finalização da nossa conversa aqui, do nosso diálogo, que fica em Atos 5, o 12, onde ele fala sobre milagres e maravilhas ainda, continua. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Os seguidores de Jesus reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. A multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Queridos, a sombra de Pedro curava.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu creio que se você se colocar na posição certa, no lugar certo, Deus ele vai fazer um milagre em sua vida. Deus ele vai fazer o melhor para a sua vida. Então, queridos, não desanime, não desista. Se ponha na brecha, se ponha no lugar certo, que os sinais e os prodígios irão acontecer. Que Deus ele guarde seu coração, não retire o seu pé da casa do Senhor. Não desista. Deus ele te ama e vai fazer infinitamente mais sobre sua vida. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, esteja na posição certa, creia tão somente que Deus ele vai fazer o seu milagre acontecer. Amém? O povo ali, nesse tempo, o povo só crescia mais e mais a multidão que acreditava no Senhor, que cria no milagre do Senhor. Se você for ler o trecho, esse último pedaço que eu li, no capítulo 5, 12 para frente, você vê que a multidão só fazia acrescentar, aumentar, em prol de ver os discípulos de Jesus fazendo o milagre. Então, creia tão somente, se coloque na brecha, não desanime, Deus é contigo, vai acontecer o teu milagre.